galera, podcast Aula Extra lá, eu sou o Rafael Petracioli, sou o anfitrião, aquele que nunca falta, e hoje o programa tá top, fica aí com a gente até o final, a gente vai falar muito sobre advocacia de volume, e para você não mover o dedinho aí, eu já vou apresentar o meu convidado de hoje, é advogado, sócio de um grande escritório, e hoje é responsável pela área de um contencioso com mais de 75 mil processos. Doutor Marco Fulani, seja bem-vindo, Marco. Tudo bem, velho? Como é que você tá? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Tema bom, tema instigante. Estamos aí à disposição para evoluir nessa conversa. Muito bem. Vocês já perceberam pelo sotaque que o cabo é gaúcho, né? O cara não é da região. Aqui não é soteropolitano de nascença, mas já é de vivência. Moro aqui desde 2013. Meu filho é baiano. Ah, então tá em casa já. É Torce até pro Bahia já. Não, aí torce pro Grêmio também. Tricolor. Tricolor. Mas é gremista. E nesse momento esse dia de uma exceção, estamos aqui hoje com Carlos Frederico Guerra Andrade de Orleans e Bragança. O Príncipe. E aí, Príncipe, como é que você tá? Obrigado aí pelo convite. Eu pensei Tem quantos episódios você não veio aqui? Rapaz, alguns 45. Desde o primeiro. Desde o primeiro, eu vim no terceiro aqui. Eu vim no primeiro, no terceiro, depois eu fui escanteado, fui pra geladeira. Teve algum motivo específico? Você levou alguma coisa pro coração que eu disse RH, aqui? né? Que tá de saco cheio de você, seus atestados, seus É verdade. Essa questão, né, mais interpessoal que deve ter impactado, né? É possível. É possível. QR Code, essas conversas. Geralmente. Geraram muitas rusgas. Geralmente não é pelo hard skill, é pelo soft skill que eu sou... É onde o problema acontece. Pega, né? Então... Galera, você já sabe agora, você precisa fazer inscrição aqui no canal. Se você gostar do vídeo, você curte, indica pra galera assistir. Se você ativar o sininho, toda vez que o episódio novo chegar, você vai ser notificado para assistir antes de todo mundo. Tá ok? Marco, advocacia de volume, e eu acho que a gente vamos evitar hoje até usar a expressão advocacia de massa, né? Porque o outro lado da moeda, que é a advocacia de volume de autor, está gerando aí uma série de polêmicas em relação à própria atuação de OAB, a reclamação geral, captação de cliente, etc. Mas a advocacia de volume para os réus, e basicamente, normalmente, para empresas e grandes empresas, médias empresas e pequenas também tem, isso já é uma coisa muito mais antiga e trabalhada do que uma advocacia de volume de autor, que é algo um pouco mais, é um fenômeno, digamos assim, um pouco mais recente. Eu queria começar falando um pouquinho da sua história sobre isso. Como é que você desembarcou na sua atuação profissional para trabalhar com contencioso de volume? Como é que ele trocou a carne do churrasco pelo acarajé? Também. Em algum momento isso vai ter que ser dito. Não, na verdade, até essa questão do nome, né, tem se falado muito também em advocacia em escala, né? Porque, na verdade, tu vai escalando o contrato e aí tu vai possibilitando a maneira de contratação, a maneira de condução dos processos. Mas, enfim, a pergunta é boa. Na verdade, eu vim para a Bahia em 2013, já advogava com um contencioso no Sul, contencioso bacana, envolvendo consumidor. Toda a região Sul era basicamente atuação. E aí tem esse link, esse convite do Fred, para vir para cá em 2013, para o Fred Didier. Não foi eu não, que eu nunca convidei ele para o Fred original. O Fred original. O Fred original. Não famoso. O Fred famoso é o Fred Andrade. E, na verdade, ali em 2013, o escritório já tinha aí um respaldo, um nome conhecido nacionalmente. O Fred já estava com os livros a todo vapor, etc. E o escritório tinha tido, um ano antes, uma consultoria, em que lá se identificou que o escritório precisava se abrir naquele momento uma controladoria jurídica para, então, poder ir para os contenciosos de grandes volumes ou o que a gente estava falando aqui, os contratos de escala. E acho que um ano antes, ou um ano e meio antes, eles também tinham recusado uma proposta de uma grande instituição com uma carteira de em torno de 2.000 processos. Imagine, 2.000 processos hoje para a gente absorve com bastante tranquilidade. Então, eles foram muito bem ali, a decisão do escritório, sócios, de fazerem aquele projeto de... Eu cheguei na Bahia em janeiro de 2013 e entrei no escritório em abril de 2013. Teve tempo da mudança, etc., e foi. Aí nós demoramos quase 18 meses para abrir uma controladoria jurídica.
Porque hoje em dia o escritório não teria como ter um contencioso desse tamanho sem uma controladoria jurídica eficaz, assertiva e etc. Então o escritório se preparou por um bom tempo, diria uns 18 meses, até abrir a controladoria jurídica. Efetivamente, a gente está totalmente linkado contencioso, judicial, com a administração dos processos. E aí foi a história começou. Então, na verdade, respondendo a pergunta objetivamente, tinha essa experiência de contencioso no Sul. O contencioso lá é muito forte, proporcionalmente é muito forte, o judiciário lá de contencioso, etc., judicial, consumidor, eu digo, né? Consumidor, juizado. E aí foi esse link, né? Eu conheci a banca, conheci o escritório e essa história foi se construindo. A gente começou em 2013, quando eu entrei, o escritório tinha 1.637 processos, precisamente acho que era esse número. E aí, mais de 10 anos depois, aí estamos com 75 mil processos em média, né? Você tocou num ponto que eu acho que a gente pode pegar um gancho para seguir, porque talvez seja uma das partes do bate-papo que mais intrigam as pessoas que não trabalham com o contencioso escalado, digamos assim, que é a questão da controladoria. E você falou que o escritório foi se preparando para poder criar uma controladoria. E aí eu tenho duas perguntas nesse sentido. Ao passo em que vocês foram implantando a controladoria, que você falou que durou 18 meses, nesse período vocês já estavam prospectando clientes desse contencioso, formando uma carteira, no popular, em algum momento, trocando pneu com a bicicleta andando. Exato. Na verdade, assim, acho que é bem bacana essa história até do escritório e acho que é bem legal a gente falar sobre isso, porque a grande sacada, pelo menos na nossa grande sacada que a gente entendeu, foi o seguinte: os contatos com os clientes se tinha, tá? Pelo nome do escritório, pelos sócios que compõem a banca, se tinha o contato. O que a gente tinha a convencer os clientes? Que a gente ia manter a qualidade técnica e tu poder ter o processo estratégico com a gente e a gente ter o processo de base. Porque imagine, numa ação civil pública, num IRDR, tu ter um escritório que conhece o dia a dia dos processos, sim. É muito mais fácil tu reproduzir ele numa defesa de um processo estratégico. Então, sim, a prospecção começou nesses 18 meses, etc. A primeira consumada, eu te diria até que foi em final de 2014, que a gente conseguiu a primeira, que já era um processo maior, que eram 2.300 processos, que foi a primeira migração que a gente chama, né? Que é outro nome, que se trabalhar com contencioso de volume, migração é um termo que assusta, né, o dia a dia. E é chato. É isso. Então, na história do escritório, na experiência que a gente tem, te diria que a prospecção ela acontecia, mas acontecia naturalmente, porque tu tinha lá no escritório 2, 3 processos estratégicos de determinada empresa, de determinado segmento, e o que a gente tinha que fazer agora era demonstrar que a gente estava preparado o suficiente para cuidar da base toda. Ou seja, falando como o Cláudio Frederico falou aqui, nós estávamos comendo só a picanha, o filé mignon, nós queríamos agora a costela, o outro lado lá do cenário. E é isso que a gente tenta fazer. A maioria dos nossos contratos hoje, a gente não tem só um segmento do cliente, a gente tem tudo. Então, é meio que uma condição que a gente tenta levar e negociar para que a gente tenha. E a gente mostra que o resultado é bacana, né? Porque, como eu estava falando antes, muitas vezes tu vai participar de um projeto. Aí, por exemplo, tem um IRDR, agora tem vários IRDRs pelo país. E aí tu tem um IRDR que afeta todo o Estado, nas ações do dia a dia, consumidor, etc. E aí tu contrata um escritório para defender aquela tese unicamente no IRDR. Se tu tem o conhecimento geral daquelas ações, a tua assertividade no IRDR, claro, nesse exemplo que eu estou dando, ele é muito maior, né? Ele é muito mais assertivo, por assim dizer. E vice-versa, né? Você está estando dentro do IRDR, você também tem condição de trazer elementos dali para até números, né? Indicadores de desempenho com base na sua carteira. Verdade. Hoje ele está participativo. Percebi que hoje ele hoje ele veio para brocar. Não vai cochilar, não. Dia 1º, né? Tem que correr atrás dos boletos. É verdade. Né? Dia 5 está chegando. Ô, Marco, e eu preciso confessar para você, tá? Eu já não faço contencioso de nada há muito tempo. E quando eu fazia, nunca trabalhei com contencioso de volume. Nunca tive essa experiência. Acho fascinante, a palavra é essa, fascinante como é que as coisas gestão, né? São geridas, né? Até porque do meu lado de cá, lá em casa, quem trabalha com contencioso é minha esposa, que está suficiente para a família, que ela já tem lá também alguns milhares de processos, no caso dela, de jurídico interno de empresa. E que tem essa relação muito íntima com os escritórios que fazem a atuação, a representação nos processos.
E aí eu vou acompanhando assim meio de longe. E assim, eu tenho certeza que muitas das dúvidas que eu tenho aqui é dúvida da galera que está assistindo a gente. E a gente gosta muito de levar a coisa aqui bem pro lado prático. De inclusive as pessoas poderem olhar e falar, pô, será que isso seria uma coisa que eu gostaria de trabalhar com isso? Será que Atuar, não? né, nessa Será área. que... Né? E a primeira coisa que eu quero perguntar nessa linha do que eu estou falando agora é uma questão mais mercadológica. Há muitos anos atrás, 5, 8, 10 anos atrás, se você pudesse perguntar para advogados que buscavam ter grandes escritórios, ou buscavam ter escritórios bem-sucedidos, sempre se passava pela necessidade de você ter um núcleo de contencioso intensivo. As grandes faturas dos grandes clientes estavam ali. Isso foi dando uma apertada, seja pela concorrência do próprio mercado, seja pela redução de custo que as próprias empresas querem todo ano renegociar contrato, baixar preço, e faz parte da questão do mercado, não tem jeito. Ao ponto de hoje você ver pessoas, grandes advogados que já geriram massas imensas de processos, e pô, cara, não consigo mais, isso aqui não dá mais para mim. Aí, nessa linha de raciocínio, é um mercado ainda vivo, está valendo a pena correr atrás, prospectar, e ainda que esteja, está no seu horizonte de que isso, em algum momento, vai dificultar ainda mais, vai ficar mais complicado de você trabalhar as margens, trabalhar a própria rentabilidade de uma carteira dessa no escritório? Eu acho que a grande resposta para a tua pergunta, que ela é fantástica, é previsibilidade. Hoje toda empresa quer ter a previsibilidade, né? Ou seja, os acionistas ou a diretoria da empresa quer perguntar para o jurídico qual é o orçamento do próximo ano, qual é a previsibilidade. Então, acho que aí está o segredo para a pergunta. No momento que tu consegue ter um departamento jurídico em que é parceiro do negócio, ou seja, que o cara te dá o orçamento, tem o budget e tu consegue fazer o teu orçamento, o teu escritório funcionar dentro daquele orçamento, eu acho que tu tem mercado, tá? Porque, na verdade, é o seguinte, o inverso também é verdade, o inverso comprova a tese no seguinte: se tu tem um contencioso em que tu tem um contrato de honorários sem previsibilidade, ou seja, que tu ganha pelo êxito ou somente quando o término da ação, tu não tem uma previsibilidade de quando que tu vai desembolsar aqueles valores. Então, se tu tem um contrato em que tu tem uma previsibilidade para o jurídico ou para a empresa, eu acho que tu consegue um mercado sim. O que é a grande questão? Que aí eu disse que é o nosso exemplo, que a gente tenta unir as duas coisas. Nós queremos os processos estratégicos, que tem uma maneira de contratação diversa, e também o contrato que garante as grandes faturas ou que garante um mensal. E aí eu acho que se tu tem se o escritório tem esses atributos para oferecer para o cliente, eu acho que sim, que é um mercado em crescimento. Em crescimento eu não digo, mas é um mercado que tem para se explorar muito. O crescimento vai estar no seguinte: se tu conseguir fazer a gestão otimizando custos, né, que aí que é o grande pulo, né, que é o que todo mundo tá hoje em dia investindo e está fazendo suas próprias tecnologias, seus próprios robôs, etc., que é o quê? Porque assim, a grande gestão, Rafael, de um contencioso efetivo, ele tem que ter qualidade técnica, estratégia e provisionamento, acompanhamento de provisionamento. De nada adianta, vou responder os 3 exemplos, de nada adianta tu ter qualidade técnica e tu não ter um provisionamento totalmente efetivo. Eu tive 100 procedências e 150 parcial procedência. Tu não provisionou nada da parcial procedência, tu estourou o orçamento do jurídico. Tá? Estratégia, que é o segundo ponto, né? Eu te diria que é essencial, porque vai ter estados em que o recorrer é interessante, o não recorrer é interessante, tu tem que entender a jurisprudência, como que julga, como que não julga, né? Para te entender que tu tem que ter uma estratégia, literalmente, para poder orquestrar todos esses processos e trazer o resultado para o cliente. Ou seja, o provisionamento do cliente ele tem que estar literalmente casado com a estratégia do escritório. Porque hoje em dia, se eu acho que ainda é uma oportunidade tu ter essas carteiras grandes dos clientes, tu tem que entender que para o cliente é muito importante ele ter uma previsão de quanto que vai ser o orçamento dele. Ou seja, eu tenho 75 mil processos, ok. Na minha base eu tenho 15 mil processos que já estão com julgamento em segunda instância. Eu tenho 5 mil processos que já iniciaram o cumprimento de sentença. Obviamente que eu estou falando aqui da carteira geral. E aí eu vou desmembrando dentro da carteira.
meu cliente, Carlos Federico, quando era diretor aí de uma grande empresa, da tua carteira, eu tenho 1.000 processos que iniciaram cumprimento de sentença agora no primeiro trimestre de 2024. A probabilidade de ter desembolso ou possibilidades de acordo aumentaram agora. Então, assim, Rafael, eu acho que se tu inovar, continuar inovando, acho que o mercado tem muito para ser explorado ainda, tá? E aí, obviamente, que essa gestão desses 3 itens, qualidade técnica, acho que é um assunto, né, que não precisa nem... Piso. É o piso, é literalmente o piso. Porque a grande questão desses contenciosos de volume massificado ou contenciosos de escala é quando tu tem defesa genérica ou tu tem uma defesa que não ataca os pontos propriamente dito. E aí a carta fora do baralho, na minha compreensão, de quem está indo para o mercado para disputar realmente. Mas ainda tem muito isso no mercado. Tem muito isso, mas isso é o lado não positivo, digamos assim, né? Que todos os segmentos vão ter seus lados Todo positivos. serviço vai ter o mais baratinho. Exato. Né? E também tem, pegando nessa questão preço, que é viabilidade, o cliente também, às vezes, vê a área dele, de um número elevado de processos, como uma commodity. Então, Sim. ele também não está disposto a pagar um diferencial por ter estratégia, por ter qualidade técnica, por ter eficiência e uma viabilidade alinhada para fim de orçamento. Então, ele pega a linha que ele tem no orçamento e tanto faz se você entregar uma defesa muito bem estruturada ou uma receita de bolo. Então, isso também é importante a gente aqui no programa trazer essa visão para o lado empresarial. Claro, até porque isso é uma definição de estratégia de negócio. Exatamente, no D0. Então, tipo assim, eu não vou me preocupar com isso, então tanto faz ser Carlos, ser Marco, ser Petracioli. Então, para mim, Na eu verdade, preciso o que se alguém... encaixar no meu orçamento melhor aqui. Exatamente. Meu cap é esse aqui de honorários, eu vou pagar. Ou eu estou disposto a ter esse tripé que Lanes falou. Pô, eu quero um escritório que tenha, obviamente, um piso, que é a questão da qualidade técnica, que traga uma estratégia de resolver a minha base. Se eu tenho uma entrada grande, eu tenho que ter um fluxo de entrada e eu tenho que ter um fluxo de saída, senão, né, minha carteira começa a inchar muito. Então, esse escritório parceiro, ele tem que ter essa estratégia de resolução de casos. Eu não posso ficar recorra de tudo, né, aumentando. Hoje, um processo judicial está valendo mais do que uma aplicação. Você tem correção monetária e taxa 1% ao mês e taxa Selic. Ninguém está dando isso hoje. Então, tem que ser ponderado isso também pelo lado empresarial, né? Toda essa questão de análise do que efetivamente você quer com sua carteira, a depender de como você quer alocar isso daí, entendeu? Eu queria só fazer uma observação, Marco. Quando eu fiz a última pergunta, você falou assim, essa pergunta foi excelente. Eu queria que você evitasse esses comentários, porque isso fica gerando ciúme aqui. Depois ele pode... Não, mas eu pedi hoje para ele elogiar. Isso pode se voltar contra você, entendeu? Não, eu pedi ele para ele elogiar. Você não elogiou nenhuma pergunta, daqui a pouco você elogiou. Não, fica tranquilo. Carlos, chama de Carlos na hora, ele vai achar ótimo. Carlos, foi ótima essa pergunta. Eu agora não posso... Ele vai achar lindo. Eu agora que sou um etarista, né? Então, essa questão de vaidade não faz mais parte de mim. Cada dia pior, na verdade. Então... Essa questão até que o Carlos comentou, da questão do ser piso, a qualidade técnica, ela tem uma importância... Ela efetivamente é piso, né? Ou seja, está fora do jogo aquele escritório que não atende o piso. Mas perceba que quando tu faz uma defesa efetiva, tá? Tu evita, inclusive, uma litigância não bacana, né? Que eu quero dizer o seguinte, que é aquele processo que o cara entra com o processo contra a instituição para ver se dá. Se vai ter uma defesa genérica, se vai ter uma revelia, paga para ver. E aí, se tu tem uma defesa efetiva, uma defesa assertiva, tu coíbe. Não é um percentual de processos que a gente tem no escritório em que a gente apresenta a defesa e a desistência da parte autora antes da audiência de instrução, é um número bem expressivo para confirmar o que eu estou falando. Ou seja, se tu tem uma gestão de contencioso que tem uma receita de bolo efetivamente que só toca, isso tu alimenta aquela advocacia que não é bacana, né? Que é o que estão falando por aí, advocacia predatória, etc. Né? Se você...
o que você falou é justamente a faca de dois gumes. Você vai ter, já teve com certeza clientes que chegaram para você e falaram, pô, Marco, seu preço está caro. E assim, cara, eu sei que você entrega aqui o top, mas eu tô querendo, eu quero um negócio meia boca mesmo. Só não perde meus prazos, deixa o negócio rolar lá, dá uns Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de negociação. Claro. E, obviamente, olhando do lado de cá, sempre do advogado, a vontade primeiro é de você falar como, rapaz, deixa eu te falar, se for assim, vai ser pior por isso. Essa alimentação da litigância predatória que você falou é um ponto importantíssimo e que me parece ainda uma urgência oculta que muitas empresas não percebem que acontece. Não sabe mesmo, não. Principalmente as grandes litigantes na área de consumo. O cara vai lá e fala, porra, consumo, telefonia, plano de energia saúde, elétrica, plano de saúde. elétrica. Você tem... Os grandes players do mercado nessa área de o consumo, mercado com do certeza. autor, ele vai seguindo para onde tem fluxo. Isso. O cara fala, pô, tô É processando o cardume, tá bom, é. tá dando ruim. Pô, quando vem essa defesa aqui, a gente tá sempre... Aquilo começa a dar uma Refrear. freada. Aí você tem pro escritório também uma outra questão a ser considerada. Primeiro, você tem o seu nome a zelar, a qualidade do que você faz, não só em relação àquele cliente, mas em relação ao mercado que você ocupa. Então, se o cara chega para você e fala, não, bicho, eu quero um negócio meia boca, me entrega um meia boca aí. Para você, para sua bandeira, não faz sentido, eventualmente, entregar o meia boca, ainda que aquele contrato vale a pena financeiramente. Só, pô, cara, eu não consigo trabalhar desse jeito aqui. E esse ponto, só para a gente passar a palavra para Marco, é também quando um grande player do mercado fecha a contratação de um escritório referenciado. Eu já recebi ligações de juízes, né, colegas, falam, pô, vocês estão fazendo essa área no escritório, né, que às vezes você é visto como estratégico, e a gente fala, não, a gente passou a fazer a pedido do cliente, né, e aí fala, pô, esse cliente estava precisando justamente disso. O próprio judiciário fala justamente perceber que ele estava, o cliente estava vulnerável a esse tipo de advocacia predatória, entendeu? E aí quando você resolve investir, tirar daquela linha commodity e falar assim, não, eu vou investir nisso daqui, você muda o patamar de percepção, inclusive para o próprio judiciário. E aí eu trago um dado de um colega que é diretor jurídico de um grande banco, que ele falou assim, quando ele assumiu a diretoria jurídica, o banco era muito agredido, né? E tinha altas condenações. E ele começou a fazer um benchmark primeiro com os juízes. Não, como é que você vê? Ele falou, pô, suas defesas são muito longas, você cita um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, o primeiro comando dele foi dar um limite a tamanhos das defesas. Só até 5 páginas. Eu não trago mais jurisprudência, não trago mais doutrina. Eu vou contestar os fatos e trazer só os dispositivos legais, só mencionar. Não se aplica por conta do artigo tal. Não se aplica... E ele robotizou todo o sistema dele de defesa. Cara, houve uma aceitação do judiciário com base nessa estratégia, reduziu esse passivo de forma gigantesca, entendeu? Por conta justamente dessa mudar a estratégia, mudar a faixa, né, de como eu enxergo o meu contencioso de volume, entendeu? Como é que você consegue se adequar nesse momento? Aí eu lhe pergunto, primeiro, esse lado que Carlos Frederico brilhantemente fez. Carlos Frederico, porque as pessoas que têm nome composto, eu ouvi outro dia de uma colega diretora jurídica, ela falou assim, nós que temos nome composto, Fred, a pessoa que fala Carlos Frederico, Maria Cecília, é uma prova de esforço de amizade. Então como daqui para frente, Carlos Frederico. Sim, Carlos. Primeiro esse ponto, Marco, de como é que você consegue rodar dentro do seu dia a dia a um giro proposto por um cliente como o Carlos sugeriu aqui agora. Pô, agora eu preciso que seja assim, esse é um ponto. E o outro, como é que em termos de mercado e de estratégia sua, enquanto um escritório que precisa pagar suas contas e ter rentabilidade, quando você se depara em questões que a qualidade não lhe é demandada, mas se coloca para você uma oportunidade de um contrato. Tá.
Assim, ó, quando a gente começou a conversa, a gente conversou lá sobre a criação da controladoria e como é que era a prospecção de clientes naquele momento. E aí eu falei, ó, o escritório já detinha naquela época muito acesso a clientes, etc., porque a gente tinha processos estratégicos. Isso, na verdade, é a essência da resposta. Ou seja, eu não posso ter um cliente, respondendo a pergunta na nossa realidade, na realidade do escritório. A gente não tem cliente em que impõe uma defesa genérica simplesmente para tocar adiante, porque, na verdade, o maior respaldo, o maior bem que a gente tem é o nome do escritório. Então, efetivamente, quando a gente vai para o judiciário e a gente tem processo do Rio Grande do Sul a Amazonas, a gente é ouvido. Eu acredito piamente que a gente é ouvido, seja pelo nome da banca ou seja pela seriedade das nossas defesas. Isso não exime, evidentemente, que o jurídico participe junto. Já teve inúmeros casos que, nós detectamos, porque hoje os jurídicos grandes estão com BIs internos, com inteligência interna. É importante que esse tópico aqui bata que o produto é legítimo por isso. Dá um insight, dá a ideia, nós escrevemos o tópico, inclusive o tópico é espraiado, compartilhado para todos os escritórios. Então, acho que a construção a 4 mãos, por assim dizer, é essencial. Não imposição ali, porque, na verdade, o que eu sei quanto que vale, nós sabemos quanto que vale o nome do escritório, então não teria essa imposição assim. Então, de imediato, se existisse uma abordagem assim, a recusa já seria, na nossa realidade, sim. Mas eu entendo que o mercado tem demanda, né? Se outros escritórios podem, e aí tu vai chegar lá na frente e vai ter aquela legítima contratação. Eu estou sofrendo uma litigância predatória. Que são duas coisas, para mim, que são duas coisas bem distintas. Uma coisa é a advocacia de volume, que o cara tem um número de clientes muito grande, que obviamente vai gerar processo, que gera, hoje em dia, na verdade, tinha que gerar muito menos, tá? Que é outro viés da nossa conversa, se a gente quisesse falar aqui, que é consumidor.gov, que são as plataformas de ADRs e ODRs. Isso, que seria um outro meio de resolução muito menos oneroso. Traga esses nomes bons, Alternative Dispute Resolution ou Online Dispute Resolution. Vou pedir para o pessoal colocar a legenda. Closed caption. Então, assim, evidentemente que uma mega empresa, os grandes players, eles vão ter, por consequência, um número elevado de processos e não há nenhum problema ir lá se entender se aquele processo tem direito ou não tem direito e tem que arcar com condenação se agiu mal, fazer acordo ou efetivamente explicar o produto, que o produto está lá expresso, claro, absoluto, seguindo todas as regras do CDC e ir para o judiciário. Outra coisa é uma advocacia predatória em que há fraude de documentos, utilização de uma mesma procuração para chega num determinado bairro, pega uma procuração de A a Z e entrega para todo mundo a mesma procuração, mesmo comprovante de endereço, aquela questão que eu não reconheço o produto tal, a pessoa utiliza o produto a X tempo, então isso é advocacia predatória e isso tem que ser combatido. Então, quando normalmente um jurídico não detém essa preocupação lá no início, lá nos primórdios, desencadeia para uma oportunidade. Como o Rafael bem falou, o advogado, lá os caras, o cara pede A, os caras contestam C. Toca. Então, acaba desencadeando. E há muitas falas, né, muitas palestras, muitos eventos aí que se debate muito, né? E há uma confusão legítima entre um contencioso de volume, que é inerente a uma empresa gigante, um grande player, que vai ter suas demandas, vai ter suas controvérsias, e isso não há problema. O judiciário tem que resolver, tem que prestar a satisfação para a população, etc. E a empresa tem que esclarecer o que tem que esclarecer. Outro lado, e aí que todo mundo tem que combater, os malefícios em que traz uma advocacia predatória, que imagina, um judiciário totalmente abarrotado, é um negócio, muitas vezes o autor nem sabe que está entrando com ação. Teve um cliente muito interessante nosso, que o índice de satisfação dos seus clientes era 1, interno. Índice de satisfação dos clientes era 1. E estava tendo um acréscimo de ações. Tá? E não bate. E aí começaram a fazer um levantamento, que é o quê? Ligava. Seu Carlos, tudo bem? Tudo bem. Como é que está o produto do senhor? Não, minha filha. Tem várias gravações. Está muito bem, estou muito satisfeito, atendimento eficaz. Mas o senhor entrou com uma ação contra a gente há 3 meses atrás, nós queríamos entender. Com ação? Que ação que eu entrei? E aí se identificou que, muitas vezes, as pessoas detêm os dados da pessoa
assina uma procuração fraudulenta e move uma ação que sequer o consumidor sabia. Isso, nós todos que somos do meio do direito, independente a função que tenha, que lado tá, tem que combater. Isso, para mim, é muito severo. É muito severo. crime, direito né? penal, É crime, isso aí é crime. Entendeu? E isso acontece muito. Isso acontece muito. E a origem disso, me parece que tem várias origens, né? O sistema dos juizados é fantástico, deu acesso à justiça a um número infinito de pessoas. Mas a gente tem que pensar nas melhorias que são necessárias para a gente coibir isso. Porque se o judiciário, do lado de lá, não pensar em melhorias tal qual a gente tem que pensar do lado de cá, né? Tô falando os juízes, CNJ, todos os personagens OAB, a gente não vai conseguir elidir isso. E isso é um grande mal para, de repente, seja até um dos motivos que a gente falou aqui. Por que se tem essa concepção não tão positiva de uma advocacia de volume e de escala, né? E trazendo até um exemplo prático aqui para o nosso ouvinte, né? Que nos segue aí. A gente teve uma situação de uma advocacia predatória que era uma população muito pobre, geralmente são hipervulneráveis ou vulneráveis, e que as pessoas tinham necessidade por água. Então, o advogado saiu distribuindo botijão de água e chegava na sua casa, seu Rafael, tá precisando de água? Eu tô sim, meu filho. Aí, ó, tome aqui um botijão e assine esse recibo. O recibo era a procuração. E aí começaram a surgir ações. E aí, da mesma coisa, né? Então, a gente... Pô, Rafael, Petrácio, olha aqui, conheço um rapaz aqui que a gente conhece aqui da região, tal, e bateu lá, não, me trouxeram aqui um botijão de água, né? E aí a empresa instaurou toda uma questão criminal e tudo mais. E aí, como o Marco falou, né? Acho que a OAB hoje está se posicionando, o Tribunal de Justiça também, e o CNJ também, o STJ já baixou um tema repetitivo, justamente elencando aqui quais são os requisitos, como nessa advocacia predatória a gente faz esse mosaico, porque não é um fato único, né? Até são porque vários... você não pode encaixar ali... Não, existe são várias... advocacia massiva, autoral, que não é predatória. Não, né? não Essa exatamente. tem que ser resguardado, né? É sobre isso. Então, a OAB, o Tribunal de Justiça, o CNJ estão nessa campanha. O STJ já baixou um repetitivo em relação aos requisitos, né? Procuração, justamente, a ausência de comparecimento à audiência de conciliação, questão de recolhimento de custas. Aí você vai fazendo, vai somando os itens. Aí, quando você mostra... Você tem a cara lá da advocacia predatória, entendeu? Então, é isso que é importante a gente delimitar aqui, fazer essa distinção, porque hoje essa causa está muito acirrada, né? Assim, em relação a... Acho que tudo acaba às vezes, advogados sérios, né? E a OAB está preocupada com isso, por terem uma advocacia de volume correta, estarem sendo indicados, né, indevidamente como aqueles que estão... a advocacia, exatamente, a advocacia de volume de gente séria tem que ser tratada dessa forma. Da mesma forma que quem faz a defesa das empresas, né, de volume também tem que ser reconhecido como uma área, como você falou, essa área é uma área rentável, é uma área que o jovem advogado pode investir, desde que exatamente entre com todos os princípios éticos, né, o regulamento lá da OAB, a própria legislação, né, os requisitos, né, para fim de cumprimento de uma advocacia de volume adequado. Né? Vamos então descer mais um degrau aí para entrar em sua semana, viu, Marco? A gente vai continuar entrando em sua semana agora aqui, porque até agora a gente conseguiu falar de uma visão um pouco mais macro, a visão do negócio, a visão do cliente e tal. E agora eu quero começar a adentrar no dia a dia da coisa. E vou usar, obviamente, o seu exemplo, porque você que é o convidado. Antes eu queria dizer que brilhante observação de Carlos agora. Obrigado. Hoje eu estou inspirado. Você hoje tem 75 mil processos sob sua gestão. Vamos lá. Para tomar conta dessa zorra toda, você tem quantos advogados? O escritório hoje está com 384 advogados. Diretamente... No seu núcleo? Não, o escritório todo. No núcleo, a gente tem hoje 268, 270 pessoas. Para
cuidar de 75 mil processos. Assim, ó, perceba, tem muito desses processos, tá? Em que a gente tem processos parados, né? Ou seja, porque estão sob efeito de um RDR. Sim, então, claro. São processos que estão em acordo. Então, o Tron tem, por evidente, toda essa... O que tem sobre responsabilidade do escritório seria essa gama toda. Obviamente que ele não é todos esses processos que estão tramitando, né? Tem um número bem inferior tramitando, porque tem muitos processos parados por efeitos de RDRs, etc. Mas aí entra nessa sua gestão, e aí eu fico olhando aqui, o cara que é a cabeça do negócio desse tamanho, é muita coisa ao mesmo tempo para você coordenar, porque é gestão de pessoas, é traçar uma estratégia, é definir, por exemplo, quais são as linhas de defesa, é definir procedimentos para o cliente X, não necessariamente você vai seguir da mesma maneira que você segue para o cliente Y. Além dessa gestão, ainda tem os sócios, como eu enchendo o saco dele. Ainda tem os sócios enchendo o saco, né? Como o Carlos Frederico. Exatamente, isso eu faço bem. Mas aí você falou aí, não são todos os processos que estão em movimentação, mas até aqueles que estão em movimentação, você que conhece a marcha da coisa e tem muita experiência em cuidar desses volumes, você sabe que determinado tipo de processo, você fala, eu recebi aqui uma carteira de X mil processos de consumidor. Eu sei que num processo de defesa do consumidor, quando chega, as minhas atividades são A, B, C e D. A no D15, fluxo. B no D35, C depende do dia que marcou a audiência ou não, tal. E você tem ali uma forma de construir um fluxo de trabalho. E aí, obviamente, que você vai encaixar o seu recurso humano dentro desse fluxo aí, que deve ser um caos para ser feito. Uma loucura do cacete. A minha dúvida nesse sentido é a prática mesmo. Você hoje tem lá equipes, certamente dentro do seu time de contencioso massivo, você vai ter vários times, subtimes, digamos assim. Eu queria que você explicasse essa estrutura. O escritório ele trabalha com coordenadores por área, ou são coordenadores por cliente, ou quantos coordenadores para quantos advogados? Onde é que entram os coitados dos estagiários nessa história? Tem que falar do estagiário, pô. Toda essa missão aí, tá? Na verdade, tem mais participantes, tem o João Rosa, que é nosso sócio, que também está diretamente vinculado a esse assunto, esse segmento do escritório. Na verdade, a gente tem todas as equipes, tá? Elas têm tem outros sócios envolvidos, tá? Tem outras sócias, mas formação de equipe, mais na prática. Coordenador, subcoordenador, ponto focal e equipe. Então, assim, ó, eu tenho certeza, tá, que a nossa operação é uma operação mais pesada, porque a gente tem essa questão, muito preocupação do nome, etc., né? Porque um erro simples para outros escritórios, de repente, seja relevado para a gente, existe uma carga muito grande. Então, tem o advogado redator, que passa ponto focal, né? Ou subcoordenador, e o coordenador faz a gestão da equipe. Isso tudo que tu falou está literalmente no segundo item do tripé, né? Que é a estratégia. Eu não posso ter a mesma estratégia de uma equipe de consumidor em determinado estado que eu tenho de consumidor em outro estado. Tem velocidade de tramitação dos processos. Sim. Então, eu tenho um processo que em determinado estado roda muito mais rápido do que em outro estado. Nós estamos com um cenário agora no escritório em que acredite que tem processo iniciando e terminando em 70 dias, 90 dias, Meu Deus etc. do céu. Não dá nem tempo de faturar direito. Isso aí Entrou e saiu. É uma questão bem atípica que a gente está vivenciando. Então, a estratégia para montar as equipes, ela é bem diversa por região, tipo de matéria. Por exemplo, nossa equipe trabalhista, que atua muito no Sudeste, é totalmente diferente das equipes, por evidente, da equipe do CIB. Outra demanda, outra necessidade. Então, assim, a estratégia, quando eu disse lá no início, está desde a formação e como eu vou formar os times. Mas, basicamente, cada equipe tem coordenador, que é o gestor principal da equipe e que muitas vezes é o front junto com o cliente, subcoordenador, que é a pessoa que faz a gestão para baixo, digamos assim, para dentro da equipe, né? Se a gente estivesse visando assim, né? Cliente em cima, coordenador, primeiro contato, subcoordenador, e o ponto focal é o que dá a orientação. Porque perceba, a equipe tem que funcionar com advogados ingressando e advogados mudando de fase ou mudando de cliente. Então, o ponto focal ele é essencial para o quê? Para o advogado novo que entra no escritório, ter o beabá do dia a dia de como funciona. Então, a estratégia de montar uma equipe perpassa basicamente por esses três nomes.
A gente, ao longo dos anos, a gente entendeu a necessidade de ter uma outra equipe apartado, que é uma esteira paralela. Por quê? Porque, de novo, nada adianta a gente ter resultado técnico, jurídico, se a gente não tiver os números sendo entregues. Sim, claro. Então, tem uma equipe paralela que faz encerramentos e acordo. Né? Ou seja, encerramento, o que é? A gente identifica o processo apto a ser encerrado, que numa base muito grande de processos, isso pode ficar em determinado momento, transitou em julgado, não tem condenação, tem que baixar imediatamente, porque não dá para dar um processo ativo na base do cliente. Então, assim... E às vezes é uma pendência besta, um pagamento de custo, um negócio... Exatamente. E aí você vai para... Exatamente. Então, assim, eu acho, tá? E aí, naquela pergunta lá inicial, se tem oportunidade, eu acho que é bem instigante, se tu for pensar. E aí, para quem estiver nos ouvindo, pensa assim, pô, eu tenho que fazer a gestão ou tenho que trabalhar num escritório em que qualidade técnica é bacana, eu tenho que ser criativo, ter estratégia para colocar a funcionamento da equipe em determinadas regiões, determinado segmento. Se eu trouxer inovação, se eu trouxer mecanismos em que eu otimize o resultado da minha equipe, eu otimize o tempo de tramitação do processo e eu traga resultado, vai ser super bem-vindo, vai ser totalmente criativo. Se eu tiver iniciativas, aí item 1, técnica de, pô, olha só, eu estou tendo aqui julgamentos díspares no mesma turma recursal. Cada turma recursal está tendo um julgamento, está tendo uma divergência aqui grande desse assunto no Estado. Pô, será que eu não posso propor para o cliente, de repente, a instauração de um procedimento único, né, para unificar o entendimento? Se eu tenho robustez na minha defesa, eu tenho entendimento. Então, a criatividade ali, ela é imensa. Pô, né? Pera, eu não perder o fio da meada. Você não Você ser falou um só negócio um tocador de aqui. processo, né? Nessa estrutura de time que você colocou, quem é que consegue? Porque assim, uma coisa, tem a pessoa que está fazendo petição o tempo todo. Tá. Tá ali. É o redator, né? Que é o redator. O cara tá ali, tem X prazos para cumprir, ele tá ali absorto naquilo ali. Quem é nesse time que tem que ter essa visão que você falou? Porque você falou assim, pô, tem que ter alguém que perceba que no mesmo assunto, em X turmas recursais diferentes, você teve posicionamentos totalmente distintos. Se determinada pessoa está absorta muito na questão do dia a dia, ela não consegue ter o espaço para isso. Então, dentro do seu time, porque não dá para também ficar tudo na sua mão. Não, longe dá, disso. né? Não O dá. time é essencial ali, né? Isso. Essencial. Mas, ó, a gente tem alguns mecanismos, tá? Por exemplo, assim, ó, vou tentar dar um exemplo bem prático. Vamos dizer o seguinte, a quinta turma, temos um problema posto lá, em que chegou uma carteira nova no escritório. A gente vê os entendimentos daquela carteira perante o tribunal que a gente vai atuar. Fechou? Então, nós temos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Quinta turma, ela dá sempre dano moral de 3 a 5 mil nessa situação em concreto. E está mapeado. É jurimetria. Começou a rodar a base. Pô, tá saindo 1, 2, 3, 4 condenações de 8, 10 mil. Teve alguma situação aqui que gerou o posicionamento. Isso dá o alerta na controladoria, ou seja, teve uma mudança de posicionamento, e aí isso já vai para a coordenação da equipe. Então, é que... Total. Nossa controller hoje é uma menina brilhante. Na verdade, ela é engenheira da produção. Ela não é formada em direito. Tá? E isso deu... Uma posição interessante para estar onde na verdade, porque ela dá dinamismo, dá relatórios. Não é nada estranho, totalmente habitual, por sinal. Eu ir para uma reunião e perguntar, e aí, como é que estão os números? E ela me, entendimento é esse, encerramento é esse, entrada por mês é essa. Então, os insumos ali para a reunião são totalmente produzidos pela controladoria, sem dúvida nenhuma. Então, a controladoria ela não faz... É porque... Vamos, então... abordar. Eu estou aproveitando o que você fala para ir tocando o assunto. Senão, porque tem alguns tipos de controladoria. É né? isso. Porque, dentro da controladoria você tem vários tipos de entregas. Pronto, esse é o ponto. Posso pegar uma aguinha aqui? Pelo amor de Deus. Só R$5, mas Carlos paga para você final, no final. Pago. Há um conceito mais geral de que controladorias, só que o principal entregável da controladoria para usar a sua nomenclatura é controle de prazo e ponto. Eu tenho aqui processo X, o prazo é tal. Tá chegando o prazo, fulano, cadê o protocolo? Ah, não, agora eu tenho... E aí você tem uma instância que ela é muito mais formal do que material. Essa é a visão mais geral que se tem de controladoria. Tanto dentro das empresas, e aí de outros ramos, quanto dentro do escritório de advocacia. Controladoria é o cara que enche o saco do prazo.
você está me dizendo que você tem outros entregáveis na sua controladoria. Como é que é isso? Vamos dar um exemplo na prática. Tive uma prévia de um cliente em que o cliente estava com contencioso crescendo, contencioso significativo já em determinada região. E aí eu vi que na prévia, assim, na reunião, assim, ela queria conhecer o time do escritório, mas eles estavam muito carentes de fluxos, de maneiras de como é que entra o processo, como é que eu cadastro o processo, como é que eu passo o processo para o escritório, como é que o escritório vai... Aí eu, entendi. Quem é que eu chamei para a reunião? A chefe da controladoria. E eu apresentei exatamente assim na reunião. Como eu apresentei o escritório, tal. Mas a gente queria entender, que acho que vai ser legal para vocês entender como é que é o nosso fluxo de recebimento de um processo. E quem vai explicar vai ser a nossa controle, que é engenheiro da produção. O cara, E aí ela explicou todo o fluxo. Então, a controladoria o termo é bem esse, é um ativo essencial para te ter um contencioso de escala / volume efetivo. Sem controladoria tu não teria, sem dúvida nenhuma. Não teria. Zero. Inclusive para dar esse norte de mudança de direção na atuação. Claro, dá os KPIs, assim por dizer, né? Dá as mudanças, etc. Tem advogados. Lembra quando eu falei da estrutura básica de uma equipe? A equipe pode ter 2 coordenadores, pode ter 3 coordenadores, mas uma equipe básica. Coordenação, subcoordenação, pontos focais. O coordenador não tem prazo por evidente, né? Ele tá para orientar e acompanhar o fluxo de como tá andando a banda, né? E aí tu vê que um entendimento ali, muitas vezes eu identifiquei uma situação, troca uma ideia com a controladoria para ver se aquela situação conferiu pelos números, etc. Então, para a condução do todo, tá? Controladoria, com certeza, é um ativo essencial. Como tu também tocaste outro número aí que eu acho que é essencial, mas aí é para qualquer empresa grande. Que hoje em dia, recursos humanos do escritório, está todo mundo integrado, etc. É essencial também por outro aspecto. Por quê? O escritório ficou muito grande. Hoje, se a gente voltasse fisicamente, hipoteticamente falando, vamos voltar todo mundo para a sede. Hoje o escritório está com sede em Salvador, São Paulo e Rio. Não teria nem lugar para 50% do escritório, não teria lugar. Né? Então, Ainda bem que as coisas mudaram muito, né? Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é necessário fazer... Fizemos lá no escritório. Controladoria in-house. O que foi isso, controladoria in-house? Porque a nossa controladoria também fica remoto ou sistema híbrido. Então, foram 2 semanas em que veio só controladoria para dentro. Por quê? Porque se viu a necessidade de ter todo mundo dentro do escritório, vivendo no escritório, etc., e fazer uma reciclagem, digamos assim. Então, a controladoria é um elemento essencial e aí vinculado com o RH. Por que eu puxei RH? Porque quem orquestrou esse evento, essa questão, é o RH, né? Porque quando tu tem um contencioso grande, com pessoas, sobretudo nosso, que é de pessoas de vários lugares, etc., acho que tu tem que ter uma liga ali, e hoje em dia está muito difícil os sócios participarem de todos os dias. Praticamente impossível, assim. Então, tu tem que ter aí... até vou incluir na minha fala aí agora que o RH acho que é essencial aí para o desenvolvimento bem bacana da coesão da equipe como um todo. Você está falando dessa questão do porte, né, que o escritório tomou. É uma dor. O crescimento dói, é normal. Ao mesmo tempo, todo o dinamismo, que pelo que eu já percebi faz parte do que você vende como entregável do seu serviço, ele eventualmente pode ser ameaçado pelo crescimento do próprio escritório. Então, da forma com que a gente começou até agora, eu percebi que as interações entre os times, entre pessoas chaves, são fundamentais para a qualidade que você gosta de entregar para o seu cliente. Sim. Então, é o cara que consegue... Está tudo muito azeitado, né? Mas a gente sabe que quando as coisas crescem muito, elas também se tornam mais burocráticas, elas se tornam mais engessadas, elas se tornam mais difíceis de ficarem azeitadas. Como é que você consegue, dentro da sua perspectiva de análise de qualidade da entrega, gerir isso daí? Porque, veja, eventualmente você percebe que a qualidade de uma entrega está diminuindo. Seja porque você mesmo teve um insight, seja porque um cliente te procurou. Sim. Pô, Marco, não foi isso que você combinou comigo. Tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E, ao mesmo tempo, você também não pode simplesmente parar de crescer. Você não pode chegar e falar, não, para, fecha tudo, não queremos mais clientes novos, vamos morrer aqui agora, do jeito que está. Não dá para ser assim também. Como é que você consegue viver nessa dicotomia aí?
é o dilema, é um dilema grande, mas teve uma advogada nossa, brilhante, que ela foi estudar em Portugal, e ela é coordenadora de uma equipe. E, obviamente, que a gente apoia. Vai, né? Hoje tem internet, se a pessoa está em Porto Alegre, coordena uma equipe aqui, qual é o problema de estar em Portugal? Aliás, melhor que esteja em Portugal. Nômades digitais. Mas aí o que deu um insight? Que tem uma reunião que eu julgo uma das reuniões mais importantes, se não a mais importante, da minha realidade de escritório, em que é a reunião dos coordenadores, que é uma reunião de troca excessiva, de troca muito boa, porque... Quantos são? São 30 e poucos coordenadores, 33 coordenadores. Já é um fórum grande para então, reunião, né? Então, assim, mas é que a gente bota coordenador e subcoordenador. No início era só coordenadores, que é a metade disso, né? Seria em torno de 15. E a gente botou subcoordenadores, porque a troca ela é muito boa. Porque perceba, o coordenador que está gerindo um cliente de plano de saúde tem uma realidade distinta de velocidade bem diferente de um coordenador que está com uma concessionária de estradas, né? Então, só que tem paralelos, tem sites de cada necessidade que se complementa. Então, a maneira que a gente conseguiu de ter uma verticalidade, digamos assim, de qualidade, foi com essa reunião, essa troca excessiva. É uma reunião maravilhosa, porque, eu estou tendo uma dificuldade, quer ver uma coisa que é da realidade, mas estou tendo uma dificuldade muito grande de emissão de guias do estado do Rio de Janeiro, tá? E aí a controladoria fala, nós desenvolvemos junto com a equipe tal, tais fluxos, né? E aí isso já serve para o outro lado. Eu dei um exemplo bem comezinho aqui, um exemplo bem simples, mas que naquela reunião de trocas de coordenadores é onde aflora todas as ideias e tu percebe mais ou menos qual equipe está mais defasada, digamos assim, em relação à outra. Porque no momento que tu tá com um fórum ali, o debate está rolando, e tu vê que, mas eu sei que aquela equipe também tem processo naquela região, também tem aquele tipo de matéria, e não é questão. Então, é um momento da gente trocar. A alta, digamos assim, a grande gestão... Alta atividade, né, a grande gestão dessa equipe também tem um corpo de sócio ali atuando diretamente, né? Em que, por exemplo... Nenhum contrato que chega lá no escritório vai direto para o coordenador. Sempre tem uma sócia, que é a nossa sócia, a Vitória, e que ela vai para dentro do cliente. Então, por exemplo, agora ela está terminando aí os 6 meses de um cliente, que é o quê? O momento de a gente conhecer o cliente, conhecer os fluxos do cliente, arrumar a casa, etc. E aí parte para outro. Por que eu fiz esse link? Porque é a maneira que a gente encontrou de estar sempre tentando algo, entendeu? Sem perder a essência. Então, quando eu falo para o cliente assim, o período de migração, que o nosso amigo Carlos chama de, como é que é? Barriga, né? De migração dos processos. Barriga da morte. Ele usa algum termo engraçado, assim, mas que é engraçado. Por conta de viabilidade mesmo, isso, né? Então, o que a gente faz, Rafael? A gente faz assim, eu falo para o cliente bem abertamente, a tua equipe vai funcionar com coordenador, subcoordenador, ponto focal. Neste momento de conhecimento, vamos dizer assim, de relacionamento, início de relacionamento... Sanear a base, né? Início de relacionamento, como todo início de relacionamento né? Nós vamos ter aqui uma sócia que vai vir e vai ficar literalmente focada dia a dia até aprender todos os fluxos, criar fluxos, e ela é muito boa nisso. Encerrou que eu digo. Azeitou, vamos para o novo projeto. Entendeu? Então, vamos para o novo projeto. E aí, é assim que a gente está tentando fazer. Então, eu te diria que nessa resposta, para manter uma qualidade, como eu usei, vertical, né? Uma qualidade constante em todas as equipes, acho que a reunião de coordenação provocada por uma ida de uma coordenadora para longe, etc., a gente, né, foi isso. Isso é maravilhoso no contexto de volume, tá? As ideias surgem do nada, assim. Do nada surgiu uma ideia, um negócio maravilhoso. E essa questão da gente ter sempre uma posição de gestão muito forte de uma sócia que vai acompanhando. Não só também a fomentar essa questão relacional, né, de liderado, de buscar criatividade. O investimento também aí vem um pouco nessa parte de hard skill, em atuação acadêmica. Então, um fórum com esse, você tem uma gama de pessoas fazendo uma especialização, um mestrado, você está em contínuo estudo. Nessas reuniões surgem ideias. Ontem eu estava na pós-graduação XPTO, cara, a gente discutiu tal coisa. Vocês estão falando isso aqui, eu acho que faz super sentido. E aí você gera
esse engajamento, esse retroengajamento, né? Porque a partir do momento que você traz isso para mim, eu também me engajo, né? Eu não fico só naquela coisa, vou tocar minha vida aqui, fazer uma defesa, um recurso, não sei o quê. Ou seja, é como se eu já tivesse esgotado todos os itens necessários à defesa daquele cliente no D0, ou seja, o brainstorm aqui, eu esgotei todos os temas, não tem mais nada para pensar. Aqui agora, o redator montou a defesa, tal, montou a tese, é essa tese até morrer. Não, você tem que revisitar isso daí a todo momento. E essas reuniões são importantes para isso. Você oxigena, e como o Marco falou, às vezes você como head, você está vendo as equipes e você vê que uma está mais down, né? Vamos dizer assim. Então, aí você fala, talvez agora seja a hora de eu trocar as pessoas, que essa troca gera um novo engajamento, entendeu? Você tirar a pessoa da zona de conforto e falar assim, velho, eu vou te dar um novo desafio, que você vai estar chegando esse novo cliente aqui, a gente já fez essas experiências, você vai ficar à frente disso como coordenador, né? Às vezes você dá um upgrade para a pessoa, para ela se engajar novamente, né? E trazer inovação, criatividade na tese, né? De defesa. Bora partir para fluxo, velho. Que agora eu quero entender Eu tô fazendo esse podcast exclusivamente que eu vou abrir um núcleo no escritório de conteúdo. Opa, bora. Vocês não tinham percebido até agora, mas tudo isso rapaz, aqui. Se for pra... Vocês estão sendo mapeados por roubar todas as ideias de vocês. Rapaz, você é doido, tem uma alergia a contencioso, você é maluco. Adoro. Meu café da manhã. Dor de cabeça. Perfil é perfil, não tem jeito, velho. Eu queria entender fluxos agora de prática mesmo. Tá? Então a gente vai começar do começo. Tá. Pra galera que tá assistindo entender. O Marco tá lá, conversou com o empresário, indicado por Carlos. Isso acontece muito. Né? Acontece bastante. Carlos saiu pra almoçar no shopping. É isso. Pra dar uma rodada. Aí se bateu com o cara. Opa, peraí, rapaz, tem um sócio pra apresentar aqui. Isso. E aí ele leva o cliente pra você. Um sócio que trabalha, um cara sério. Eu tenho aqui uma carteira de 5 mil processos. E aí, assim. Caramba, e aí, então, vou até pular a parte da negociação. Proposta, tal, não sei o quê, porque essa eu acho que é muito parecido para quase todo tipo de atuação, né? Todo mundo vai negociar, todo mundo vai mandar proposta, todo mundo vai contra proposta. Então, e aí são outras técnicas que eu acho que não é apesar de certamente na área de vocês isso ser um problema talvez ainda maior do que na maioria dos advogados, porque vocês tratam ali como tudo muito volume. Sim. R$1 para cá, R$1 para lá é um problema para todo mundo. Certeza. Então, com certeza, são negociações até mais difíceis do que a gente costuma encarar na advocacia que não tem essas características. Mas aí fechou o contrato, vamos começar a trabalhar, vamos. Você primeiro, aí você mesmo já deu algumas pistas aqui. Você vai ter uma sócia que vai para o cliente, para poder se inteirar isso tudo. Isso. E tal. Fazer uma imersão. Isso. Essa ida da sócia para lá é uma ponta da coisa, mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, que definir equipe. Como é que você vai definir, por exemplo, quantitativo? Estrutura eu já entendi que você falou, você tem um coordenador, isso que eu ia trazer aqui, só pegando quando o Marco trouxe esse número, e eu fui fazer essa conta aqui, se você pegar... Se você pegar 75 mil processos e dividir por 268, dá 279,85. Ou seja, cada advogado... Assim, vamos fazer conta de padaria, né? Porque aí você tem um escalonamento, a questão de coordenador e tudo mais. Mas cada advogado... 300. Você está falando de 280 causas para cuidar. E a métrica do mercado é justamente essa. Quando você faz, vamos dizer assim, um advogado... Como é que você gere o seu contencioso de volume? Pronto. Não, meu advogado aqui faz tudo. O cara faz... a inicial, a defesa, recurso, acompanha o processo até o final. Os indicadores de desempenho de mercado, isso aí estudado, são a média de 350 processos por advogado. Ou seja, o que é que uma pessoa fazendo toda essa linha, ela tem capacidade de entregar. Porque com mais qualidade. Do que isso, com qualidade. Porque mais do que isso, você já começa a entrar em algumas faixas de impacto em saúde mental, perda de prazo, qualidade técnica e tudo mais. Alguns comprometimentos, tanto pessoal como profissional. E quando você não faz, ou seja,
Aí olhando, isso é mais para o escritório de advocacia. Para quem é de departamento jurídico interno, que terceiriza tudo, vamos dizer, a sua senhora. Eu não fico aqui com nada, Fred, é toque e me vole, né? Chegou, analisa, ó, vai para o escritório de Marco. Esse aqui vai para o escritório de Rafael, esse aqui vai para o escritório de Fred. O toque e me vole, ele pode, essa pessoa pode gerir de 2,5 a 3,5 vezes mais processo, porque ela não fica com tudo. Sim. Então, um advogado num departamento jurídico, vamos para uma conta de padaria, ele pode fazer uma gestão aí de uns 900 casos, né? 3 vezes mais. Se você quiser ir para uma coisa mais confortável, uns 750, né? Por aí. Aí, olhando aqui, você na montagem de time de departamento jurídico interno para a gestão de um contencioso de volume, entendeu? Mas, ó, Você usa essa conta de Fred? essa é uma conta que ela é a conta mais básica, digamos Linear, assim, né? é Porque linear, hoje em dia é. tu tem muitos outros fatores, né? É Tu tem, isso por que eu exemplo, como eu falo. disse, Claro. tu tem processos parados, teve um cliente que a gente recebeu o processo Você tem o processo 30% trabalhista, da que não base vai ser a parado. mesma coisa do Isso. consumidor. Você tem... Mas assim, ó, quando a gente negocia um contrato, e aí trocando para um procedimento bem no operacional, a maneira que se dá a contratação, tu tem que acertar desde o primeiro momento, que é o financeiro. Porque perceba, se eu tenho 2.000 processos e eu recebo por pasta, tranquilo, eu gero o número de processos. recorrente. Agora, se eu tenho processos, contratações escalonadas, eu digo, quando eu entro com Intervalos. a defesa, quando eu entro com o recurso, quando faço... Aí tu tem que ter uma eficiência da controladoria para abastecer o financeiro para poder gerar cobrança, faturamento, senão nada disso funciona, tá? Então, assim, voltando lá na tua pergunta bem, chegou um contrato novo, a primeira coisa que a gente tem que identificar é como que se vai se dar a cobrança, tá? E aí, muitas vezes, obviamente, que hoje em dia tá tudo muito mais, já conheço muito mais, o cliente... sistematizado. O cliente funciona pelo sistema... Pasta mensal. nome tal. Pô, já está dominado, porque eu já sei que tem 2 contratos funcionando assim, a pessoa já sabe, etc. Muitas vezes a pessoa já sabe até mais que o cliente. Pô, a gente pode fazer aqui, que gera por aí. Então, a maneira que se dá a cobrança é o primeiro passo. Por quê? Porque aí eu vou ter que fazer uma organização diferente. Pô, se eu tenho um cliente em que a cobrança se starta quando eu me habilito, beleza. Hoje em dia, a última base que nós recebemos foi em torno de 4.000 processos. Em 72 horas, nós estávamos habilitados em todos os processos. 72 horas. Então, porque a gente faz por robô hoje em dia, né? Então, hoje em dia, tu tem um robô, tu vai pegar o número do processo, o número do CNJ, tu consegue peticionar automaticamente em todos. Então, até eu girar o robô e está 100% seguro, 72 horas. Beleza. Então, eu posso gerar a primeira fatura em 5 dias depois que eu recebi o contrato, basicamente. Recebi o contrato, sanitizei a base, fiz o protocolo, gerei a fatura para o financeiro. Então, a maneira que se dá a contratação, eu te diria que é o passo 1, para como tu vai organizar a equipe. Tá? Aí, assim, tem uma questão muito bacana do escritório. Eu entrei no escritório em 2013, né? Então fazem 11 anos. A maioria dos coordenadores ali, ou até de quem virou sócio, esse ano tivemos ingresso de sócios na nossa equipe, eram estagiários que se formaram. Então, estagiário que passou por todo o procedimento e agora estão aí na última etapa, viraram coordenadores, etc. Uma já virou sócia esse ano. Então, assim, no procedimento mesmo, Rafael, acho que o momento 1, esse contrato aqui é por fase, é por ato. O por ato gera toda uma complicação. Pois é, cara. Mas o mais comum hoje é o por pasta, né? Ainda ou não? Não. Porque assim, entenda o seguinte, pensamento de estratégia, depende do negócio, tá? Porque se eu tenho recebimento por pasta, hoje em dia, quase todos os departamentos jurídicos, eles querem ter previsibilidade, ou seja, eles querem ter uma noção de que entrou meu processo aqui, quantos meses eu vou ter que pagar para frente? E aí se faz uma média, normalmente de... Ou de baixa também, Isso. Média de tramitação do processo pelo CNJ, mas eu posso fazer a seguinte negociação, e aí estou dando uma ideia ao ar aqui, se o processo vai tramitar, vamos fazer uma conta aqui, 70 meses, mas eu encerrar ele na metade do tempo, eu tenho um plus, tal.
E aí eu tenho que aplicar os mecanismos para encerrar o processo mais rápido. Mas aí você tem um outro Aí são problema. remunerações por eficiência que você consegue colocar num Sim. contrato porque você conhece seu time Sim. e sua forma de trabalhar. Né? Mas isso demorou, tá? E é muito transparentemente, a gente está 11, como eu disse, 11 anos, eu te diria que a gente conseguiu aprimorar, ter uma eficiência maior e apostar muito mais no encerramento nos últimos anos. Mas o pior é que, justamente por essa necessidade de ter um fluxo, o cliente, né, que é uma empresa estruturada, com financeiro e tudo mais, o financeiro não tá preocupado. Você tem que ganhar essa causa da aula extra contra Rafael Petracioli. Não. Quanto é que Rafael Petracioli representa? Ele é um número. Se você vai ganhar ou perder, eu estou pouco se lixando. Isso aqui é do jurídico que se preocupa com isso. Para o financeiro, o importante é o número no balanço, na DF, que é aquele no provisionamento daquele processo. Ou seja, esse processo de Rafael a possibilidade de condenação é possível, remota, provável. Como é que ele está classificado? Né? Essa é a importância daí. Eu não estou preocupado com se ele ganhou hora extra, se ele ganhou dano moral. Não, isso daí é jurídico. Exatamente. Mas aí o que o cara fala assim, dentro daqui da minha viabilidade do negócio, o contrato aqui, esse processo de Rafael, você tem que resolver em 3 anos. Se você não resolver em 3 anos, você vai carregar ele de graça. Esse é um problema hoje que os escritórios de volume estão enfrentando. Esse contrato é bem complicado. Por quê? Ele pode ser muito complicado, porque é muito tranquilo eu poder te propor assim, eu faço um contrato contigo, tu cuida desse processo por 36 meses. Depois de 36 meses é contigo. Aí tu vai para dentro do cliente, e aí vai a sócia lá conhecer os pormenores, ou a gente vai na primeira reunião. Beleza, como é que é o fluxo de tramitação do processo para mim poder encerrar ele? Qual é a política de recursos? Não, a gente não tem, a gente recorre até... Aí é gostoso, né? Não tem como atender o prazo, entendeu? Mas isso é muito bacana, porque é uma construção de 4 mãos, como eu falei antes. Exposição de motivos resolve isso, né? Ou seja, eu não tenho como encerrar o processo, porque nos últimos 6 meses, dados da controladoria, eu pedi 600 dispensas, tu me liberou 15. Como é que eu vou fazer encerrar? Não tem como encerrar. E isso também passa por uma questão de cultura. Por isso que a gente começou falando aqui no programa. Há uma necessidade de mudança de mindset dos advogados que atuam no volume, na qualidade de autor, como também os escritórios e as empresas. Eu tenho que mudar a minha cabeça. Se eu perdi, eu estou num processo de juizado. Eu perdi no tribunal, né, na turma recursal, eu vou recorrer para o STF. É isso mesmo? Você quer que eu recorra para o STF? Aí o diretor de fala, não, eu quero que recorra de tudo. Aí você fica na negócio, mas não cabe, cara. Vamos dizer, cabe. Né? Juridicamente falando, mas isso aqui não... Esqueça isso, não faz sentido e não tem matéria para você. Mas eu quero. E aí? Não, aí vamos lá. Entra o ponto do que eu entendi das 2 respostas de vocês aí. A chave não está na definição de um quantitativo de pessoas ou necessariamente de um fluxo. A chave do começo da primeira porta está no contrato. Claro. Sempre. É lá no isso até no casamento, meu filho. Isso aí no aí, casamento, não cara, posso pegar no seu celular. Pronto. Pegou, acabou. Não é? Mas casamento, relação com funcionário privado de casa, eu falo isso para todos os meus amigos. Rapaz, casamento, funcionário, seu motorista, seus filhos, seus sócios, você como prestador de serviço, tudo é o deserto. Você tem que perder tempo, e isso o doutor Abílio Diniz falava muito bem. Você tem que perder tempo na elaboração do contrato. Não, Fred, mas isso aqui é besteira. Não, rapaz, vamos botar. Você está confortável com isso, essa redação? Tô. Mas isso aqui nunca vai acontecer. Mas vamos botar. Deixar. Vai que... Vamos perder tempo estabelecendo as regras da nossa relação. Mas veja por que eu estou tocando nesse assunto. Não é 1, 2 ou 3 depoimentos que eu já ouvi dessa maneira. De escritórios, de advogados que já tiveram escritórios gigantescos. E que determinadamente falaram, bicho, isso aqui não está funcionando. Recentemente, um convidado que teve aqui no podcast, que eu fui estagiário dele durante 1 mês. Agora o estagiário é tão bom que só fiquei 1 mês. Ele falou, bicho, eu tinha um escritório com não sei quantos mil processos,
um contencioso, tá? Que não era a minha vibe era outra. Eu tinha uma boutique que trabalhava com um determinado ramo. Aí começou, não, bora, tá. Aí um sócio chegou e falou, pô, vamos começar, bora. Quando eu peguei, chegou um determinado momento que eu falei, pô, bicho, mas cadê o dinheiro no meu bolso? Não tava, cadê? Contratei uma consultoria, o cara falou, ó, desde que você começou a assumir a contratação, você tá tendo um prejuízo de X todo mês aqui, que ele não tava nem vendo o que tava acontecendo. Mas aí... É óbvio que um depoimento desse passa por uma falha. Gestão. Houve uma falha de gestão. Isso é óbvio. Não tem. Não dá para passar a mão na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, mostra que a mágica da contratação para quem vai atuar com contencioso massivo determina o futuro financeiro daquela banca. Você tem que ter. Não dá para entrar na piração do tudo. Eu quero todos os contratos que eu quero ter, porque senão vai chegar um momento que. Ou então a grande bandeira, né? Assim, eu quero ser, aqui é um exemplo hipotético, advogado da Apple, né? E aí a Apple, qualquer custo. A qualquer custo. Quero ser advogado do Google, né? Da Microsoft. Então, cara, você tem que saber, ou então tudo você tem que ter consciência. Não, eu vou entrar nisso até aqui. Vamos fazer um contrato aqui de 1 ano. 1 ano eu estou disposto a queimar dinheiro porque eu tenho um projeto assim para usar. Cara, não dá para eu embarcar, como você falou, a qualquer custo. Mas porque também tem um outro lado, que é a questão do brand. Você pode, por exemplo, chegar e falar, porra, bicho, tem Mas nosso isso, contencioso aqui, tá top e tal, mas eu queria mesmo entrar na área. A gente nunca teve aqui, eu quero entrar na área de telefonia. Não, tecnologia. Aí eu vou pegar um contrato aqui que eu vou voluntariamente, um investimento. Pronto. Aceitar um contrato que não é bom, porque eu quero que as pessoas lá na frente vejam que o nosso escritório nessa área de telefonia é muito bom. Mas aí eu tenho que botar minhas cláusulas, como eu falei no começo, minhas portas de saída, para quando como eu falo, adotei isso que eu gostei. O botão do pânico do Big Brother. eu tenho que ter a opção de apertar e ir embora. Mas na minha vida, entendeu? Isso é verdade. Relações matrimoniais, pessoais, só o filho que não dá. Mas o resto, sócio, tchau. Quero ser mais sócio de Marcolândia, não. Pém, tchau, entendeu? É verdade. Eu acho que uma grande definição dessa questão do contencioso, do estratégico, veio de 2 advogados recém-formados. Eles nem sabem que eu uso esse exemplo deles, mas eu uso, minha equipe, a galera do escritório vai lembrar disso, que é o ponto de vista de como tu vê a situação. No refeitório do escritório, há um bom tempo atrás, estava no refeitório, etc., tentei para tomar um café. Estavam 2 advogados recém-formados, né, conversando. E aí um advogado fala assim, eu estou numa causa aqui extremamente estratégica, que o valor da ação é 30 milhões de reais. Eu não me lembro dos valores precisamente. Tá, 30 milhões de reais e estou nervoso, é um recurso, não sei o quê. E aí o colega dela fala assim, cara, eu cuido de um contencioso que se eu definir um precedente contrário, o impacto na empresa é de 330 milhões de reais. Então, se tu for ver, é a maneira que tu vê o negócio. Ou seja, o advogado recém-formado que estava numa equipe em que tem um contencioso mais especializado, estava super correto, falando, é uma causa de um grande impacto, 30 milhões de reais. Porrada. O outro advogado, que também estava numa equipe, numa outra realidade, falou assim, só que se eu não cuido do precedente que se define nas ações que eu cuido, e era uma instituição financeira, o impacto financeiro do precedente errado vira um passivo muito total para a maior. empresa de 300. Então, é o mesmo, tem ponto positivo nos 2 lados, ou seja, uma gestão, é aquela questão que eu falei no início, que eu acho. E se tu for ver, eu adoro essa conversa dos 2 advogados, porque foi efetiva, foi no refeitório do escritório, no 24º andar, e que é real. Ou seja, tem oportunidades numa ação estratégica que tem um valor agregado extremamente elevado e que tem uma repercussão jurídica, um tema massa de se enfrentar, sim. E tem uma outra visão de um contencioso que, imagina, um recém-formado entender o seguinte, se a gente não definir bem como é que os precedentes que vão se dar na compreensão, era um produto novo que estavam se lançando no mercado, a possibilidade de um passivo para a empresa é gigantesco, estratosféricos. Ou seja, aqui certamente ele tinha um contrato de volume e aqui tu tinha um contrato estratégico, um contrato específico.
e ambos bem geridos, acredito obviamente que aqui a margem de lucro é muito maior, né? Claro. Do que o outro, só que bem gerido, acho que tem oportunidades e tem aí um bom caminho pela frente aí. Todos os insights que acontecem nessas reuniões de coordenação, voltando ali, são os mais variados. Dos mais variados. Lá tu teve uma apresentação de um advogado nosso que tem escritório acho que em 8 anos, em que ele está parametrizando o manual de recursos do cliente num robô. Ou seja, isso é bem interessante, isso é bem eficaz. O cliente tem uma política de recursos. Ele entende que tais matérias não vale a pena recorrer, porque ele entende que está posta a situação e tem matérias que, para ele, são dificílimes aceitar aquela decisão que tem que recorrer. Quando tu entra num fluxo, como tu falaste, o advogado que está recém-formado, que está entrando no escritório, ele tem que demandar essa pergunta para o coordenador, para o subcoordenador, ponto focal. Agora ele demanda literalmente para o robô. Carlos Frederico, contrato tal, condenação tal. Aí o robô pergunta, qual é a incidência? Aí ele responde. E dá a resposta final dele, ou ele tem uma chancela de dispensa recursal e o que ele tem que preencher para submeter ao cliente, ou indica o modelo da peça que tem que ser usada para a elaboração do recurso. Só nesse fluxo, o que se ganhou de tempo trabalhado é gigantesco. Então, o nome do robô é Júnior, que ele batizou, e foi fantástico. E nasceu disso, dele necessidade, o que ele via na prática, a quantidade de troca de e-mails, de ligação, WhatsApp, muitas vezes, pandemia, né, que estava na pandemia, que por incrível que pareça, a gente passou por uma pandemia, né, que hoje mal Nem se parece, fala. Mas, enfim, então se gerou disso. E aí se viu uma oportunidade, o cara criou um negócio, advogado, né, criou a situação e tocou adiante. Hoje nós temos lá rodando no escritório o Júnior, que é um dispensador de recursos, por assim dizer, extremamente eficiente e muitas vezes mais eficiente do que o relato do e-mail, porque você tem que botar as informações para preencher, né? E mais objetivo, né? Mais objetivo. Como dizem na Bahia, runho. É runho. Runho, sai daí, menino. E é pelo nariz, né? Runho, é nasalado, runho. Ô, Marco, aí dentro dessa mesma noção, quem é que percebe, eventualmente, que um contrato tá dando prejuízo? É uma planilha. Você, um coordenador... Não, uma planilha só não resolve. Não, uma planilha que eu digo, você quando vai assumir, como o Marco falou, a depender Porque um contrato da ele pode casinha... ter começado rentável e depois deixou de ser. Não, mas então, Os o incentivos, orçado né? é realizado, você faz isso. Não, mês mas a mês, não é só amigo. Você também quer ver um grande problema? Aqui nós estamos, né? Acho que a ideia é essa, né? Mas um grande problema é o seguinte: fecha um contrato em 2020 com o cliente, tem lá índice de correção, tá? Qual é que é um dos grandes ativos do escritório? A permanência de talentos, tá? Sim. Então, permanência de talentos. Então, em 2020, fechei um contrato. Contratei para minha equipe o Rafael e o Carlos Frederico. Os caras mandam bem pra caramba. Só que a velocidade que eu consigo reajustar o contrato não é a velocidade que eu consigo reajustar os honorários dos advogados. Aí que tá uma grande questão. Esse é uma questão muito boa. Por quê? Porque muitas vezes tu tem um contrato firmado, tem regra de correção dos teus honorários no contrato. Ele não é a realidade de correção dos honorários do advogado que eu quero manter o talento. E aí que dá... Descasa. Que descasa e aí que tu tem que ser muito criativo. Vincular novo contrato, novo projeto. Se é um advogado brilhante, vai ascender para outras posições e assim por diante. Mas esse é um problema de gestão de contencioso em que ele é muito vivo e muito presente. E eu falo isso para o cliente, foi fantástico isso. Foi num cliente, num contrato trabalhista, em que eu falei para ele, me diz aí 3 pontos que tu acha que a gente tem de forte no escritório. Primeiro ponto que ele levantou, e vocês são o primeiro escritório que nos últimos 4 anos não teve rodízio de equipe, troca de equipe. Aí ele falou os outros 2 pontos. Falei, beleza, era esse ponto que eu queria falar contigo. Por quê? Como é que eu vou conseguir manter a mesma equipe, os mesmos talentos, se nós estamos conversando com uma base de contrato de 2018? Entendeu? Então, é esse que gera, eventualmente, Rafael, a questão de o contrato começar positivo e ele começar a se tornar um contrato
não positivo ou eventualmente negativo, que é o quê? A realidade dos advogados que amadureceram ao longo dos A anos. retenção de talento não se Exato. dá por você pagar correção. Se dá por você prover ganhos reais para as pessoas. Exatamente. E o contrato normalmente é uma mera correção, né? Você não tem ali Exatamente. uma fórmula diferente de trabalhar. Exatamente. Mas dentro desse mesmo ponto aí, vocês costumam fazer esta análise por contrato, inclusive a ponto de, como o Fred falou, botão do pânico, isso aqui não dá mais, aperta essa porra aqui que não deu, ou é mais complicado do que parece? Porque, olhando daqui de fora, de tudo que vocês dois falaram até agora, no caso específico de vocês, parece ser mais difícil porque vocês têm um contencioso massivo casado com atuação estratégica. Você não necessariamente, pô, esse contrato aqui do contencioso está muito ruim, mas não pode apertar o botão do pânico porque o de lá tá bom. Então você começa a ter uma dificuldade extra, Relacional, digamos assim, né, com o de você. cliente. Exatamente. O relacionamento com o cliente não termina naquele ponto ali. Como é que você faz essa para ser bem claro, qual é o momento que chega para você que você fala, agora é a hora do botão do pânico, eu preciso encerrar esse contrato? A gente vai fazer isso essa semana, inclusive. Pode acontecer a primeira situação, e aí eu acho que né, a gente nunca vivenciou essa situação ainda de eventual Botão do pânico. divórcio com algum cliente. A gente sempre teve uma abertura muito grande, e essa conversa que eu falei foi ano passado, e foi uma conversa efetiva, que o principal ativo do cara era a permanência da equipe tal como estava, que não era toda época ter que fazer Explicar tudo de novo. reciclagem, ou explicar novamente. Então, assim, a gente não teve. Mas o que é bem básico assim, para a gente é cada contrato tem o seu centro de custo. Sempre, para mim, quando eu converso com outras pessoas de outros escritórios, não, porque tudo que entra a gente põe numa conta e todas as despesas. Aí é a Então confusão crédito versus patrimonial, débito. Não. é. Funciona Tem que ser- desse tem- jeito, não, não analisa, né? Eu tenho que Exatamente. saber contrato por Cada contrato. cliente é um SPE. Cada contrato por contrato. Cada contrato por contrato. Então, obviamente, que eu tenho meses, por exemplo, e tem outro ponto lá no escritório que é o seguinte, lá no D0, a gente começa, a gente tem uma operação que é pesada, vai ser pesada, vai crescer, tá? E a gente tem que ter o fluxo de caixa de 30 dias. Porque o que dá problema também, em muitos casos, cliente paga a nota 90 dias depois da emissão, 60 dias depois da emissão, acumula 3. Aí o escritório É a barriga da morte. É a barriga. e tenta. E aí é o problema. Então lá a gente tem, a questão dos 30 dias de fluxo de caixa, de a receita entrar no mês do faturamento, é essencial para te conseguir gerir Até porque o cliente, ele entra numa também de pedir para você antecipar despesas. Pô, antecipe e depois eu lhe pago. Paga essa custa aí. Paga essa custa de recurso. Mas os valores hoje de depósito recursal são Porrada. significativos. Então, Graças já a teve Deus. mês que a gente teve uma saída de recursos muito significativa. A gente tem que parar e falar assim, cara, não dá mais para ficar fazendo isso, porque essa barriga aumenta aí, tipo assim. E aí você também, é o que eu cobro também dos diretores jurídicos, é um comprometimento reverso. Ou seja, eu estou antecipando aqui, eu estou trabalhando, cara, você não pode atrasar o seu SAP de autorização, porque senão eu sei que você não consegue pagar. Então, rodar o mês para a gente aqui é a morte. Fundamental. Então, para o jovem advogado que está começando, a gente já é um escritório, como o Marco falou, estruturado. Então, qualquer necessidade, sócio vai lá e faz aporte. Mas o advogado que está começando, aqueles 3 amigos que se formaram, né, e estão montando o escritório, o cara não tem esse capital de giro, né, para aportar e um cliente ficar 180 dias sem pagar. Eu vou pagar. Pode ser, de novo, uma multinacional. Mas essa barriga que eu falo, né? E eu sempre brigo financeiramente. Porque se você estuda economia, você traça lá o vértice. Mas é o break-even, né? Aqui, Sim, a sim. partir daqui. Porque no começo, a gente tem que comprar computador, contratação, treinamento. Licença. Então, Não, você sim, tem essa claro, barriga. claro. Então, essa barriga você vence em quanto tempo? Em 90 dias? Esse contrato só vai ser viável, por mais que todas as premissas que a gente esteja falando aqui estejam ok. Pagar dentro de 30 dias, tá para reembolsar, tudo bonitinho. Preciso de 120 dias para... Para ele começar a dar dinheiro no bolso do acionista. Né? Porque você tem essa questão
É compra de software, é licença, é nananã. É contratar gente nova. É metro quadrado Sim. que você vai ter que alugar. Ou então, não, bota em home office, mas você tem auxílio home office. Né? Então, você tem um custo de investimento. Ou seja, para eu ser o seu advogado, Rafael, eu estou investindo em você. Eu estou tirando no meu bolso aqui, ó, e botando aqui no começo. E a gente fez esse cálculo, vamos dizer, aí é por contrato, mas eu analisei aqui, ó, Rafael, para eu ser seu advogado, eu só vou ganhar dinheiro com você depois de 120 dias. Começar a ganhar dinheiro, porque Nesse começo é só prejuízo. é só prejuízo, né? É aquela barriga mesmo, chama-se o ponto de inflexão, geralmente com 60 dias, a depender do contrato. Então, você desce, bateu aqui, a partir daqui que eu começo a subir. Aqui eu não estou ganhando dinheiro, não. Aí aqui, nesse break-even, nesse xizinho, a partir daqui que eu vou ganhar. Mas é natural que atividades mais complexas e que tragam uma eventual rentabilidade sejam, de fato, mais complicadas de você ter todas essas análises. E é diferente do advogado que tem o seu escritório com 2, 3 advogados e tem uma carteira de 200 processos e todo o custo está ali muito amarradinho e próximo, e essas contas são muitas vezes até desnecessárias de serem feitas. É uma outra realidade de Mas atuação, assim, né? sabe que muitos dos controles que são necessários para te ter um negócio rodando e um negócio positivo rodando no contencioso de escala, se aplicar todos esses princípios, todos esses controles no estratégico, no dito estratégico, eu acho que a eficiência pode aumentar. Porque tem Financeira, inclusive. Financeira. Porque tem muito aquele negócio, não, é muito amarrado. Na tua fala, é muito amarrado, 2, 3 advogados, e ali tá tudo certo. Rapaz, se tivesse um controle mais rigoroso do que entra, o que sai, enxugar despesa, mais. Acho que poderia, né? Por exemplo, lá no escritório, no nosso núcleo, nós estamos o outro núcleo, né? O núcleo estratégico, a gente aplica bastante do que a gente faz no contencioso e tu vê que os números são mais equilibrados, são mais precisos quando tu faz os fechamentos, né? Mas assim, ó, o acompanhamento... É porque vocês estão acostumados a trabalhar ali no bico do... É isso, eu acho. Então é um que alimenta o outro, né? Na verdade, da mesma maneira que falou, ó, temos o contencioso, mas porque a gente quer estar de olho no estratégico, vice-versa também é verdade. Porque muitas vezes no estratégico tu não tem a constância do mês. Está passando lá na frente. Nem justificaria, né? Exato. Pô, bicho, eu achei massa, viu? Sempre é, né? Com a minha presença. Não, só com suas contribuições, vamos falar a verdade aqui, foram medianas. Muito boas. Nota 6,5 hoje, né? Tem que ver os conselhos dele. Os conselhos dele são uma maravilha. Não vamos nem entrar nesse mérito aí, senão a nota vai pro pé. Não ficar calado. Eu tenho 3 conselhos para te dar. É assim. E é sempre muito modesto, né? Eu tenho porque... 42 conselhos para te dar. Senta um minutinho. É porque você tem 40. Você tem 40. 40. Aí 2 de 40 e 50. Eu Coisão. queria que esse Fred... Coisão. Eu queria que vocês, na verdade, vocês todo dia tinham que acordar e agradecer. Porque se eu tivesse um Fred de 50 falando para um Fred de 40... Tava né? bem, pai. Ave Maria. Com essa eu encerro minha participação aqui. Obrigado, Ala Extra Podcast. Obrigado. Ficou longe de poder falar tudo que a gente poderia falar de contencioso de massa secreta, até porque... É um mundo. É um universo... Mas acho que boa parte do que a gente falou aqui ajuda muito quem está assistindo a gente a entender a complexidade do negócio, até olhar e falar, isso não é para mim, porque não é simples. Né? Não existe vou pegar um contrato aqui de 10 mil por mês porque eu vou pagar 1.500 para um advogado, não sei o quê, e eu lucro. O faturamento não é lucro. Longe disso, né? Longe. A gente acabou focando mais na dinâmica de negócio e eu acho que o objetivo era justamente esse e ficou bacana por conta disso. Parabéns, valeu pela presença, pelo tempo que você trouxe pra gente aqui hoje. Não, eu que agradeço a conversa, é sempre bacana, acho que a maneira que vocês pensaram aí o podcast está fantástico. Obrigadão pela conversa, obrigadão pela oportunidade e fico à disposição aí para umas próximas. Fala, Frederico, apesar de você, foi tudo bem aqui hoje.
Eu fiquei aqui agora preocupado se no final assim, que ele falou assim, não, o programa de vocês, aí, o programa de Fred, aí, tipo assim, aí é a minha holding, né? Sabe, porque ontem teve uma dessa Eu falei assim, não, porque Fred, quando me chamou pro programa dele, eu falei, não, o programa é dele ali, ó. Até porque tá escrito aqui. Tá bem claro aqui. E no final, o Fabrício ainda falou assim, não, porque a rádio de Fred. Eu falei, porra, não, começou o programa, agora é a rádio, não é dele também. Exatamente. Mas Carlos obrigado. Federico, obrigado por ter vindo aqui depois de 46 episódios. Foi muito bom. Obrigado, é sempre um prazer. Que show da renomado. Xuxa é esse, cara? Que show Você só da vem Xuxa aqui é uma vez esse? a cada ano, pô. É verdade, é porque, ao contrário de vocês que venceram aos 40, eu tô vencendo agora, com 50. Então, agradeço aqui a todos. Vocês não estão vendo, mas embaixo da mesa tem um cavaquinho. Porque depois que a gente terminar aqui, a gente vai Isso é trabalhar. E ele verdade. vai pra aula de cavaquinho. É verdade, isso é verdade. Galera, se vocês gostaram do episódio, por favor, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho. E semana que vem tem mais um podcast novinho em folha pra você. Obrigado pela sua audiência. Até lá. Tchau.